Muito boa tarde, muito bem-vindo a mais um Falando, nosso encontro gostoso, de segunda a sexta, às 5 da tarde, aqui na sua TV Com. E hoje para conversar sobre um assunto que diz respeito à vida de muitas crianças que, quem sabe, esperam pelo seu carinho, pelo seu olhar, pela sua atenção, pela sua adoção. E hoje, mais especificamente, vamos falar da adoção daquelas crianças que não nasceram com os olhinhos azuis, o cabelinho loiro, né, que tem até 2 anos, mas aquelas crianças que já passaram disso, que têm outras cores, outros modos, outras raças, mas que da mesma forma são crianças e também adolescentes e que também precisam da sua atenção. Vamos mostrar a realidade dessas crianças, a alegria de quem fez a adoção, como era, como estão hoje, tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no seu Falando, que começa sempre no prazer da sua companhia. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Experiências bacanas, impressionantes de pessoas que passaram pelas dores e a delícia da adoção. Estão aqui conosco hoje. Primeiramente, eu apresento a Silvanira Lisboa, que é assistente social e pedagoga. Ela tem 2 filhos que são descendentes de índios, ele com 10 anos e ela com 9 anos. Ao lado dela temos o Edelvan Jesus, que é assistente social da Casa de Acolhimento Darcy Vitória de Brito, que tem experiências maravilhosas para dividir conosco. Temos também a Marli Terezinha Ozaida, ela é estudante, ela adotou uma menina e trabalha numa casa que cuida de crianças à espera de um novo lar. E também temos a Ana Cláudia Souza, que avalia conosco o mundo emocional, a avaliação psicológica. Ela é psicóloga e veio também conversar conosco sobre esse universo que, felizmente, hoje tem muito mais espaço na mídia do que antigamente, mas que ainda precisa da nossa atenção, do nosso entendimento e de muita orientação. Muito bem-vindos vocês ao nosso programa, cada um com uma experiência maravilhosa. Eu começo conversando aqui com a Silvanira. Você tem filhos biológicos e adotou mais 2? Não, ou você adotou 2? Não tenho filhos biológicos, né? Até pelas questões profissionais, etc. E adotamos um casal. Na época com 9 e ela com 8. Hoje estão com Faz quanto? 1 ano. Faz 1 ano. Ele está com 10 e ela está com 9 agora. Bom, e o que te levou a adotar crianças? Na realidade, eu estava inscrita já habilitada para adoção desde 2006, né? E como não vinha, eu me inscrevi num programa que é Madrinhas do Sorriso, para pegar criança, para passar final de semana e tal. E, na realidade, a adoção veio mais por parte da menina. Vocês não adotaram a menina foi quem adotou vocês? E, na realidade, nessa faixa etária é o que eu acho ideal. Tá? Porque, na realidade, quando a criança é pequena, como você colocou muito bem, né, que é o perfil do brasileiro, que dizem, né, que é de 2 anos, menina, branquinha. Por quê? Porque quanto menor a criança, a grande probabilidade de que o meio tenha influência, né, é muito mais fácil para que ela não lembre da família, né, e outras situações, outras perdas necessárias que ela possa ter tido na vida. Mas para a gente poder diminuir esse número de crianças maiores, né, que estão à espera de uma adoção e tal, eu acho que esse programa de convivência seria o ideal. Então, na realidade, o que aconteceu? A menina que acabou nos adotando, né, a família também teve um acolhimento maravilhoso, né? Então, assim, a gente percebeu... São irmãos que vocês adotaram? São irmãos. Índios? Eles são pardos, né, descendência indígena, e crianças maravilhosas. E nesse 1 ano de convivência, como é que descobertas você vem tendo como mãe? Todas possíveis. Acho que, como toda mãe, né, na formação dos vínculos que a gente tem discutido isso, é um processo diário, né? É você descobrir uma criança, tá, com todas as alegrias, até porque a criança que está abrigada, né, e apelo sempre ao judiciário que o abrigamento seja muito temporário, porque a criança abrigada por muito tempo, assim, ela já teve uma perda, que eu chamo de perda necessária, que é quando ela foi tirada da família, tá? No abrigamento, por melhor cuidada que ela seja, né,
ela também sofre várias perdas, porque é troca de monitores, as crianças que vêm, crianças que vão, ela também às vezes é vitimizada, tá? E a família, não há nada que substitua a família, tá? Então, assim, é uma experiência maravilhosa, tá? Que já a gente vai querer saber um pouquinho mais, mas você disse que conheceu a sua filha e aí os dois, porque daí você adotou os irmãos, através de um programa chamado... Padrinhos e Madrinhas do Sorriso. Do Sorriso, que você conhece muito bem, né, Marli? Conta pra gente primeiro como é que funciona esse processo, depois a tua experiência como mãe também. Então, esse programa ele foi criado com o objetivo de proporcionar para as crianças acolhidas institucionalmente acesso a lazer, a passeios, a convivência familiar, porque a instituição ela não tem como oferecer isso. Você representa 7. Isso. Que significa? Centro de Educação e Treinamento Esperança. Que abriga quantas crianças hoje? Hoje nós temos 7 crianças. Já tiveram mais? Já tivemos 26 crianças. Nossa, hoje estão com 7. Hoje a gente está com 7. Né? E esse projeto funciona mais ou menos assim, né? Pessoas de boa vontade vão lá, pegam as crianças para dar um passeio. Se cadastram. Elas fazem um cadastro, que é uma parceria com o Judiciário, do qual eu gerencio e a gente encaminha a documentação para o Judiciário. Mas quem realmente dá a aprovação é a própria instituição, que vai ter o acesso a esses pretendentes, a padrinhos, né? Daí as pessoas vão lá e funcionam como padrinhos mesmo. Padrinhos, pegam para passear, dão uma volta e devolvem. Isso, ou eventualmente passam um final de semana, aí depende da situação. Mas foi assim que você conheceu, filhos ou filho? Eu tenho uma filha. Uma filha adotiva. Adoção. Como é que ela chegou na tua vida? A minha filha foi diferente. Eu conheci a história de uma outra criança que possivelmente iria para adoção de forma irregular e o juiz mandou retirar essa criança. Então, eu não conhecia nada sobre adoção. E, naquele momento, eu me inscrevi e, por conta do fato dela ser uma criança negra, passei na frente de várias outras pessoas que já estavam inscritas, né? A adoção da minha filha demorou 4 meses. 4 meses. E, geralmente, demora... Em média, hoje em São José, posso dizer, porque eu estou fazendo o meu estágio no Fórum de São José e acompanho bastante o processo de adoção, 2 anos e meio a 3 anos. Demora bastante, que agonia, em média, né? Em média. Agora, com quantos anos a menina veio para você? A minha filha veio com 10 dias. Ai, bem bebê. Pituquinha, bem bebezinha. Você tem filhos biológicos? Tenho 2 filhos homens, né? Eu já sou vovó. Ah, mas foi assim, amor à primeira vista? Como é que foi isso? Na realidade, como eu falei, foi através dessa outra criança, eu me inscrevi e quando eles nos chamaram para a adoção da nossa filha, a gente não conhecia ela. Nem sabia que era negra? Nem sabia que era negra. Mas estavas aberta ao que viesse? Sim, sim, porque eu acho que não... Adoção, eu tive 3 experiências de maternidade, né? O meu primeiro filho foi por um parto de cesárea, o outro um parto normal e o outro um parto por adoção, que foram 3 experiências assim bastante fortes na nossa vida. Mas agora me diz, né, já que o nosso tema central mesmo também vamos abordar bastante essa questão da adoção interracial, né? Como é que foi para você, para o seu marido, quando vocês viram que o bebê que os esperava era negro? Quando a assistente social ligou para a nossa casa, ela falou isso. Aí o meu marido, que atendeu inicialmente, ele disse assim, para nós não importa. Ai, que bacana. A gente quer saber se está na nossa vez. Se for a nossa vez, nós vamos lá e sem problema não. Não precisa nem a gente ver. Daí ela disse, não, mas a gente faz questão que vocês vá até a instituição. Mas que bacana teu marido, como foi de pulso firme, né? Sim, porque tem gente que balança, né? Ele disse assim, não, independente, porque no cadastro tu já descreve mais ou menos o perfil da criança que você gostaria, né? Edelvan, você que trabalha numa casa de acolhimento, que é a Darcy Vitória de Brito, quantas crianças nós temos lá hoje? Atualmente nós contamos com 20 crianças. 20 crianças. Isso, entre 7 e 17 anos. Olha, nenhuma delas seria, entre aspas, as mais procuradas para adoção. Exatamente. Então a gente trabalha justamente nessa que é a maior dificuldade, essa faixa etária que é difícil de adoção. Geralmente as adoções para essa faixa etária é para internacional, né? Geralmente casais, pessoas de outro país que adotam. E a casa é mantida como? Nós temos um convênio com a prefeitura, mas é um convênio pequeno, né? E as outras despesas geralmente com doações.
Vocês também têm esse dia de padrinho ou madrinha, que as crianças, ou adolescentes já, né, podem sair e dar uma volta e retornar para casa? Sim, nós não temos um programa específico, mas nós contamos com alguns voluntários que já frequentam a casa, fazem trabalhos, oficinas, e eventualmente eles saem também com uma criança ou um adolescente para passar o final de semana. E hoje, como é que é lidar emocionalmente com tantas crianças, né, esperando por alguém que venha tirá-las de lá, não porque a casa seja ruim, mas porque querem ter a sua família, né? Exatamente. Atualmente nós não temos, e a casa funciona desde abril do ano passado. Então nós ainda não nos deparamos com muitas situações de adoção. Apenas em janeiro nós tivemos uma menina de 8 anos que foi adotada para uma pessoa aqui de Florianópolis, né? Mas esse trabalho, ele se dá justamente, o nosso, por ser uma faixa etária de difícil adoção, a gente trabalha a família, né? Para aqueles casos em que há possibilidade de retorno para a família, a gente está encaminhando essas crianças para os seus lares. Aliás, eles vêm da onde? Na nossa instituição, todas as crianças vêm daqui de Florianópolis. Mas de famílias que têm uma situação difícil, de violência, Exatamente. De abandono? Violações de direitos. Então, todas as crianças sofreram algum tipo de violência. Ai, que pecado. Seja sexual, seja física, negligência, abandono. Nossa, Ana Cláudia, o teu trabalho ele é mais voltado com as crianças ou com os candidatos à adoção? Não, a gente não trabalha diretamente só com situações de adoção. A gente tem uma compreensão aí a respeito dessa situação, até aproveitando que o pessoal está falando. O importante sempre em situações de adoção é levar em conta que a família precisa estar preparada, né? A família, o casal, né? No exemplo que ela colocou, o casal definindo, tendo claro, né, o que deseja, porque a criança que precisa ser adotada e que o casal deseja adotar, ela vai ser recebida numa família, né? Isso que é o mais importante sempre de ter em conta. Quando as pessoas, até na situação da adoção interracial, como em qualquer caso de adoção, como no próprio caso de filhos biológicos, é importante sempre ter presente que uma criança precisa ser esperada, né, para ela ser bem recebida, né? Então, em todas as situações de nascimento ou de recebimento de uma criança, esse é o ponto principal, né? Quando tu disseste, legal a atitude, né, do marido dela, ele teve uma atitude que já estava, pelo visto, muito bem pensada, né? Já estava cadastrada lá como opção. Ele já estava certo do que queria. Ele já sabe. Então, porque se fosse uma situação de bate-pronto, de surpresa, o que podia acontecer? Se fosse uma decisão impensada, ele podia não ter condições emocionais, condições psicológicas de arcar com aquela escolha. Aí fica complicado, né? Entendi. Bom, daqui a pouco nós vamos conversar muito mais sobre este assunto e trazer, inclusive, a experiência de crianças falando aqui pra gente sobre como é esperar por um novo lar, uma família, um pai, uma mãe, irmãos, avô, avó, ou seja, aquilo que pra gente é normal, para eles é um sonho ainda. Vai ligando pra gente, 3216-2828 é o telefone do Falando à sua disposição. Até já. Na hora que ela chegou em casa, eu senti que eu tinha dado à luz a mais um filho. Era uma criança muito linda, ela tinha um queixinho furadinho, assim. No colégio, eles perguntam, como é ser adotada? Eu digo, é normal, porque a gente é filho também, né? Não fomos nós que adotamos a Fernanda. A Fernanda nos adotou, né? Porque ela preenche todos os dias da nossa vida. Ela ama as pessoas, ela respeita as pessoas. E isso dá orgulho pra gente como pai, entendeu? E a adoção não é um ato de caridade. A adoção é aumentar a sua família. Eu não tenho pra dizer muita coisa, mas eu sinto que isso significa muito pra eles. Quando eu crescer, acho que eu vou adotar também. Vou chorar aqui. Marli, que filha mais linda é essa? Meu Deus, presentão de Deus? Presente de Deus.
Que bacana, só esclarecendo que a Marli, o esposo, a Fernanda, a filha que foi adotada, fazem parte da campanha Laços de Amor, né? Isso. Desenvolvida pela Assembleia Legislativa. E que bacana saber que é uma história de sucesso. Assim, ela está com quantos anos hoje? Hoje ela está com 10 anos. E chegou na tua vida com quantos meses? 10 dias. 10 dias. dias. E como é que é hoje a Fernanda com os irmãos em casa? Hoje eles já não estão mais em casa, os dois já se casaram, né? Então, mas ela vai dormir na casa dos irmãos, curte os sobrinhos, como apareceu ali no vídeo. Ela adora dormir na casa do meu filho mais velho, que tem as crianças, né? Para ficar em convívio com os sobrinhos. E sempre fazendo uma programação, incluindo os irmãos e eles incluindo a ela. Agora, a senhora, você, que ela não gosta que chame de senhora, eu vou chamar de você. Tá com 2 em casa agora de 10 e 11 anos, é isso? Não, ele tem 10 e ela tem 9. Eles estão conosco há 1 ano e meio, mais ou menos. Isso. Bom, adaptação. Vocês a uma nova vida. Isso. Há quanto tempo vocês estavam juntos já, casados? Não, eu sou solteira. Ah, você solteira. Ah, é você com os 2? Eu com os 2 e tenho uma prima que reside junto. Entendi. Eles chamam de mami. Tá. Eu sou a mamãe e ela é a mami. Até então, vocês tinham a vida independente de vocês, faziam o que queriam, a hora que queriam. Chegou filho, seja de que idade for, muda. Como é que foi a sua adaptação às crianças e vice-versa? Começando por você. Uma das coisas que eu acho que é muito importante é a fala dos meus colegas, no sentido de que as crianças maiores é que tem que adotar a família, tá? A outra coisa, assim, a criança maior, para mim é surpresa, porque eu também tinha interesse numa menina de até 3 anos e tal, elas são mais independentes. Então, tem determinadas coisas que você não poderia fazer com o bebê, mas com criança maior você já faz. Então, eles saem conosco para jantar, eles às vezes vão para aula com a gente à noite, né? Então, enfim, a criança de mais idade, ela proporciona... Você não virou a chave para a mãe, isso já existia em você, só aflorou quando chegaram os seus filhos, né? Ou você não estava preparada? Não, eu sempre quis, tanto que o processo de adoção é a gente que vai, né? Então, eu me inscrevi, só que aquela questão que até a Ana colocou, você nunca sabe quem vem, porque o filho ideal é uma coisa e o filho real é outra, né? A criança com mais idade, ele já tem uma personalidade determinada, ele já tem um temperamento, né? A criança, inclusive, tem várias perdas, como foi no caso dos nossos, eles são crianças que já vêm com medo de perder. Então, o que eu chamo de perdas necessárias, uma coisa interessante, assim, até a gente fixar, por exemplo, um dia ele perdeu uma moedinha e ele chorou muito. Chorou. E eu me lembro até que a gente chegou a conversar, lembra? Aí ainda comentei com ele, a gente vai achar essa moeda, tá? E passou um tempo, tal, nós tiramos o banco do caixa, uma moeda, entreguei para ele, tá aqui e tal. Aí nós conversando, por quê? Porque o fato dele ter várias perdas, dele estar abrigado, o que isso queria dizer? Ele sentia uma coisa e perdia, né? Aquilo sumia, desaparecia. Então, na verdade, parece assim, são pequenos detalhes que vão fazendo a diferença, tá? Então, é uma construção. A gente tem discutido muito a questão dos vínculos, da formação de vínculos. Eles são adoráveis, eu digo assim, que são presentes, né? Que Deus nos dá, com toda certeza, tá? Mas a convivência no dia a dia é uma convivência do dia a dia. Mas isso é que nem casamento, você pode ser apaixonado, ou eu estou errada, é bem por aí. E é como a relação com qualquer, né? É importante sempre que a gente gosta de marcar bem, que é a relação com um filho biológico como com um filho adotado, né? Quer dizer, a Marli ali com a filhinha dela, elas desenvolveram um processo de relação com dificuldades, com certeza, não foram só facilidades, que acontece entre um pai e um filho biológico também. Então, esse entendimento que é importante, né? No caso ali citado, quando as crianças são maiores, se agregam dificuldades? Sim e não. Quer dizer, também tem as facilidades citadas ali, que são o quê? Muitas vezes situações, saber fazer certas escolhas, ou saber tomar certas decisões, ou aceitar certas regras é mais fácil para uma criança maior do que para uma criança pequenininha. Mas tudo isso, mesmo com uma criança maior ou com uma criança pequena, vai depender do quê? Do processo de relação, né? Se a relação exatamente é construída, se a relação é bem estabelecida, se os pais têm boa condição e têm bastante clareza do que desejam ali em termos de ser pais, sabem conversar sobre isso com a família maior, as coisas vão funcionando bem. Edelvan, lá na casa em que você trabalha,
crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos. Isso. Por mais que vocês trabalhem a tentativa de reinserção no lar deles, já que eles vieram de uma situação familiar complicada, de violência, enfim, Sim. vocês também os preparam para um dia, quem sabe, alguma outra família querê-los? Sim, a gente faz um trabalho conjunto com o juizado da infância. Então, nós contamos com a parceria de uma psicóloga lá do juizado, que vem uma vez por semana para preparar. Nós temos hoje 2 crianças, uma de 11 anos e uma de 8, que está sendo preparada, acompanhada para uma possível adoção. Neste caso, a família está por aqui. Como é que fica com, por exemplo, uma criança dessa é adotada? Como é que fica a relação dela com a família de origem? Os vínculos têm que ser... Mantidos? Não, afastados. Afastados? Então, a gente tem que romper os vínculos, porque já foi ameaçado, né? Então, a criança sofreu violência em casa e quando não há essa possibilidade de retorno para a família de origem, precisa se afastar para se estabelecer novos vínculos com a futura família. Agora, eu imagino, né, Ana, nós, quem não passou pelo processo de adoção, por si só, na infância, na gestação, seja onde for, acaba registrando alguma coisa que na fase adolescente ou adulta acaba tendo que tratar, né? Coisas que eu diria, entre aspas, mais leves. Eu imagino o que não fica de trauma em crianças que passam por situações dessa, né? De perda, de abandono, de violência, de espera. Tem que ter um acompanhamento, não? Sim, e assim, essa é uma situação, claro, bem complexa, muitas vezes difícil, mas que é importante o quê? A criança, assim como nós adultos, a gente deseja, no final das contas, ser feliz, né? Ter prazer na vida, ser feliz. Então, essas crianças passaram por uma série de sofrimentos. Quando se abre a possibilidade de uma vida diferente, né? Elas vão ter dificuldades podem ter dificuldades para usufruir disso, para se envolver, mas estão desejando. Então, tem uma possibilidade com acompanhamento, quando há a necessidade de superarem bem, né? Perfeito. Eu quero mandar um grande beijo, um abração para o Bertoldo aqui de Florianópolis. Obrigada, querido, pela sua participação. Primeiro, ele faz um comentário, né? Que quem está disposto a adotar uma criança deve ter em mente que essa criança já passou por um sofrimento e que ela não pode passar de novo. Né? É claro que ela vai ter situações de vida que ela vai ter que aprender a lidar, mas não você, enquanto adotante, trazer uma situação de sofrimento para essa criança. E ele pergunta o seguinte: qual o momento certo de contar para uma criança que ela é adotada? No caso de você, está claro, mas uma criança... Como é que foi para você, por exemplo? Já que a Fernanda veio para você com 10 meses. Quando ela andou e falou muito cedo. Quando ela tinha 2 anos, ela já afirmava que era da minha barriga. Ela disse, eu sou da tua barriga, né, mãe? Porque ela percebia que ela era de uma outra cor. Os irmãos são loiros, de olho azul, e ela é negra. Então, teu marido é bem... E o pai também é alemão, né, polaco. Então, ela afirmava. Eu disse, não, filha, tu não é da barriga da mamãe. Tu é da barriga de uma outra mulher, de uma outra pessoa. E ela queria saber... né, quem era essa pessoa. Eu disse, olha, a mãe não sabe. Mas então, como é que é o nome dela? E aí eu falei o primeiro nome, porque eu tinha conhecimento do primeiro nome. Mas hoje ela já fala, inclusive no grupo de estudos e apoio à adoção de São José, nós já trabalhamos esse tema da revelação. E a revelação deve ser, assim, gradativa e à medida que a criança for solicitando. Né? A Silvanira, como pedagoga, pode até confirmar isso. Que a gente vai confirmando, né? Isso, vai, Cláudia, vamos... E em cima da verdade, como a Marli fez, quer dizer, a criança iludida e depois Mas existe um momento certo, Bertoldo, queria saber? Não, existe um momento em que a família vai preparando a criança para ir recebendo. Acho que como a Marli procedeu com a filha dela, é uma situação que dá para usar como um exemplo. A menina vai solicitando, a família vai colocando, a própria criança não é boba, ela percebe, né, certas situações, ela percebe que não tem fotos dela na barriga da mamãe. Então, ela vai percebendo e vai, como toda criança muito curiosa, questionando. E à medida que a família vai revelando, naturalmente, a criança vai recebendo aquelas informações naturalmente. Né? E aí, muito importante, quando eu falei sobre a família maior, é compreender que quando um casal decide adotar, não é aquele casal que vai ter um filho adotivo apenas, é a família que vai receber uma criança adotiva.
Então, é bem importante pensar que criança aquela família consegue ter, né? Porque, por exemplo, no caso da adoção interracial, o casal já conversou, já aceitou que para eles não tem problema, mas para os avós maternos é terrível. Como é que vai ser o recebimento dessa criança numa família em que não vai se acertar com essa adoção? Que metade quer e a outra não. Aí, como essa criança vai ser bem recebida? Não tem como. Então, isso tudo tem que ser pensado. O momento certo também de adotar é o momento em que as pessoas têm boas condições emocionais no seu núcleo familiar e na sua família maior, no seu sociológico familiar, para receber essa adoção. Olha, eu posso dizer que é muito bom. Eu tenho um primo, Douglas, um beijo gostoso para ele. Hoje ele já está, acho que com 16 ou 18 anos, mas chegou pequenininho na nossa família. Ele também é negro, mas é um homem lindo. E ele é tão engraçado que, mesmo não tendo a mesma cor do pai dele, que é o meu tio, ele tem o mesmo sinal de nascença no mesmo lugar do meu tio. E ele tem as mesmas manias do pai dele. É uma coisa que eu entendo como vem como um presente, sabe? Era para o meu tio e para minha tia, para a Vivian, era para a nossa família. E ele, para nós, ele é realmente como se tivesse vindo da barriga da minha tia, né? Mas é melhor quando a família entende assim, porque eu entendo o que quero dizer, porque já imagina quando é um primo vê diferente, ainda mais quando é de jeito, tipo assim, é índio, é negro, é, entre aspas, o diferente. Tem que trabalhar isso nele também, porque né? Senão aí o preconceito começa dentro da própria família. E se a família é, vamos dizer, o sociológico que tem que acolher a criança, se a família não consegue fazer isso, a criança vai sofrer. É como os pais vão sofrer também. A gente já volta para conversar muito mais sobre esse assunto para lá de interessante. E você vai ligando para a gente, 3216-2828, falando volta já já com você. Hoje conversando sobre adoção.